Boa tarde, colega. Olá, guerreiro, olá, guerreira. Tem gente que não gosta dessa denominação não, mas na minha opinião, quem sai pra rua todo dia para esse combate urbano aí que tá virando o Distrito Federal e todo o Brasil, é guerreiro sim. Já tem algum tempo que eu não falo nada a respeito de sindicato, mas eu acredito que é chegado o momento, porque tem uma proposta de reforma do Estatuto, tá na internet já, o sindicato soltou, e a gente há muito tempo que vinha querendo essa reforma do Estatuto. Inclusive eu fiz parte da comissão que estava dando as propostas para a reforma do Estatuto, mas depois das primeiras reuniões, umas 3, 4, 5 mais ou menos, eu saí da comissão, porque não vou criticar os colegas que estavam lá na comissão, acho que fizeram um trabalho aí árduo, mas enfim, eu não me senti à vontade na comissão. E para fazer parte de uma comissão apenas como número, eu preferi sair. Eu tinha feito 2 sugestões nessa comissão, inclusive uma das sugestões, o Alex, que era um outro membro da comissão, comungava muito dessa ideia, que era fazer o seguinte: nós tínhamos a ideia de que os representantes sindicais poderiam, num determinado número, 2/3 mais ou menos, também convocar a Assembleia, ou seja, pedir à diretoria executiva a convocação de Assembleia para debater algum tema. Afinal de contas, os representantes sindicais estão lá nas unidades em contato direto com os colegas. Eu fui representante sindical durante muito tempo, e num número de 2/3 convocar a Assembleia. Eu pedi à diretoria executiva que convocasse a Assembleia. Nada mais justo, não é? Mas enfim, por parte de um dos integrantes da comissão de reforma do Estatuto, eu ouvi que os representantes sindicais não teriam maturidade para esse tipo de comportamento. Eu achei um absurdo, mas fiquei na minha. Outra situação foi que numa determinada reunião, o advogado que acompanhava a reunião para dar assessoria jurídica, eu acredito que ele não sabia que nem todos ali faziam parte da diretoria, e ele participou dando opinião política, não é? Orientando a diretoria do Simpol que ela deveria tomar determinados cuidados para não oferecer oportunidade à oposição. Bom, enfim, eu não fiquei muito satisfeito com aquilo, algumas outras situações foram acontecendo, mas enfim, eu preferi sair, porque para ficar sendo voto vencido, preferi sair. Bom, o que acontece? O Estatuto está aí, tem algumas propostas de reforma. Houve uma proposta, não sei quem é o autor dessa proposta, no artigo 111, que trata de ajudas de custo e verbas indenizatórias. Eu sugiro aos colegas que entrem no site do Simpol, vejam as propostas, façam a sua avaliação. Eu não vou emitir opinião a respeito desse artigo, tá? Que é o artigo 111 das ajudas de custos e verba indenizatória. Pessoal, faça a sua avaliação, não deixem de ir à Assembleia, porque essas alterações, elas vão mexer com todos nós, todos os participantes. Existem algumas situações nesse estatuto, que foi uma proposta que eu fiz lá também, mas que também não foi aceita, que é o seguinte: a diretoria vai ter apenas um mandato, ou seja, não pode se reeleger nenhum dos seus integrantes. Eu não sei, tudo ao extremo, tudo em excesso é sobra. Até certos cuidados, porque você acaba inviabilizando a administração do Simpol, do sindicato, da entidade, quando você estabelece que uma diretoria permanecerá apenas 3 anos. 3 anos, na minha opinião, gente, é muito pouco. Por que eu estou falando isso aqui num vídeo? Porque numa assembleia é muito difícil você colocar tudo isso para todo mundo, tá todo mundo com os ânimos acalorados, todo mundo entender e votar sobre essa situação. Por quê? Porque o momento ali é muito rápido. Uma gestão, 3 anos, na minha opinião, é muito pouco. É lógico que nós não podemos ficar com uma diretoria ad eterno, mas o mínimo, o que eu entendo, seriam 2 gestões. E como é que você poderia fiscalizar isso, gente? A sugestão que eu iria dar para essa reforma seria um conselho fiscal bienal. Por que um conselho fiscal bienal? O mandato são 3 anos. Se você tem uma diretoria que fica na diretoria do Simpol por 6 anos, 2 mandatos apenas, esse conselho fiscal passaria por 3, aliás, esse conselho diretor passaria por 3 conselhos fiscais independentes. O que precisa é que o conselho fiscal tenha uma eleição independente, a parte da eleição do conselho diretor, tá? Para que ele tenha também uma relativa autonomia financeira, mínima que seja, para poder fazer os deslocamentos e fazer as fiscalizações.
Porque um conselho fiscal que tem que ficar pedindo favor para o conselho diretor para fazer a fiscalização é complicado. Então, nós teríamos uma diretoria com 2 mandatos e com 3 conselhos fiscais. Diretoria de conselho fiscal é eleita de forma bienal, porque aí uma mesma diretoria passaria no mínimo por 2 conselhos fiscais independentes e seria bem fiscalizada, tá? Então eu não concordo com apenas uma gestão de 3 anos, seja para quem for, é muito pouco, tá? Outra situação, gente, é que a nossa entidade, ela precisa ser protegida, mas se a gente ficar com muito medo das pessoas e começar a criar leis demais, porque nós sabemos que as pessoas causam problemas, mas se a gente começar a criar lei demais e pensar apenas no aspecto negativo das pessoas, eu acredito que a gente vai acabar inviabilizando a administração do sindicato, da entidade. Então, gente, era só isso que eu queria falar para vocês. Vão à Assembleia, mas antes de ir à Assembleia, leiam essas situações que estão postas, essas propostas aqui, porque isso vai atingir a todos nós. Gente, um abraço. Herói só existe na fantasia, né? No nosso imaginário. Todos nós somos humanos, a gente falha, mas a gente precisa estar preocupado também com a administração da entidade, tá bom? Não vamos pensar só no lado negativo das pessoas não, senão nada vai dar certo. Um abraço, fica com Deus e até a Assembleia, hein?